Olá a todos, nono ano presente, que bom! Estamos iniciando mais um Sexto Tempo, aula de aprofundar. Vamos aprofundar nossos conhecimentos. Lembrando que o Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima. Na comunidade surda, o meu sinal é este. Ótimo! Vamos lá então, vamos aprofundar nossos conhecimentos. Vamos aprender? Ótimo! Essa é a minha turma favorita, sabia? Muito bem, então vamos aqui lembrar de um assunto bem interessante que você já acompanhou em outras aulas: coesão. Mais precisamente, coesão textual. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. A gente precisa mostrar coesão textual quando a gente escreve. Pois é, precisamos praticar coesão textual para que a gente possa apresentar um texto coerente, com uma ideia que não vai apresentar contradições. Como é que eu vou fazer isso? Usando estratégias de coesão textual. Hoje a gente vai enfatizar como é que a gente pode fazer a coesão textual usando pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Vamos lá, acompanhe aí. Aliás, acompanhe um vídeo. Você sabia que eu fui fazer um passeio? Pois é, eu fiz um passeio, fui ao centro da cidade de Manaus e foi muito bom o passeio. Veja aí. Ontem passei no centro de Manaus. Para começar meu passeio, fui à feira da Eduardo Ribeiro. Meu café da manhã foi um x-caboquinho com suco de taperebá. Sem dúvida, estava muito bom. Depois, visitei umas barracas da feirinha. Vi uns brinquedos, produtos indígenas, artesanatos, comida, revistas em quadrinhos. Lá, felizmente, a gente pode encontrar produtos bem legais. Aí parei na barraca da Dona Maria, porque bateu aquela sede. Sua água de coco é bem geladinha, não resisti. Em seguida, fui ao Teatro Amazonas. Da esquina da Avenida Eduardo Ribeiro, já pude avistar sua cúpula. Na entrada do teatro, já havia uma fila de pessoas que aguardavam a visita guiada. Quando entramos, eu vi que seu saguão, ou hall, é bem espaçoso. Sua sala de espetáculo é ampla. Esse local é onde ficam o palco, a plateia e os camarotes, e onde ocorrem peças musicais e outros eventos. O guia que nos recebeu explicou muitas curiosidades sobre o Teatro Amazonas. Havia várias crianças na visita guiada, acompanhadas de seus responsáveis. Estes estavam bem atentos às explicações sobre a história do teatro, mas aquelas, curiosamente, de vez em quando cochichavam sobre alguma coisa. Após a visita, fui à bilheteria e comprei ingressos para o Festival Amazonas de Ópera. Eu vou! Saindo do teatro, uma escultura me chamou a atenção. Seu nome é Monumento à Abertura dos Portos às Nações Amigas. E sua inauguração ocorreu em 1899, durante o ciclo da borracha. Antes de ir embora, comprei um copo de açaí, mas não aguentei tomar tudo. Resolvi levá-lo comigo. Desperdiçar um açaí? Isso não se faz. Voltei para casa e fiquei vendo as selfies que eu fiz. Esse passeio foi bacana demais. Muito bem, considerando aí o nosso vídeo, o nosso texto, o nosso passeio, a gente vai trabalhar aqui uma análise textual, prestando atenção nos elementos coesivos, que nesse caso vão ser pronomes possessivos, tá bom? Então acompanha aí no texto o seguinte: aí parei na barraca da Dona Maria, porque bateu aquela sede. Sua água de coco é bem geladinha, não resisti. Muito bem. Aqui a gente tem algumas palavras destacadas, certo? Maria, sua e água, correto? Ótimo. Gente, é o seguinte, por que essas palavras estão destacadas?
Porque nós vamos ter um referente, que é aquele elemento sobre o qual eu vou afirmar certa coisa, trazer certa informação, e eu vou ter também elementos coesivos que vão se reportar, que na verdade, vão se relacionar com esse referente. E, lógico, outras palavras que vão surgindo ao longo do texto. Então, acompanhe aí. Você está vendo a palavra sua, que nesse caso é um pronome possessivo, né? Esse pronome possessivo está relacionado à água de coco. Sua água de coco é bem geladinha. Ok, mas também se refere a Maria. Por quê? Porque a água de coco é da Maria, ok? Então vamos aí acompanhar no texto uma espécie de referenciação, vamos dizer, ok? E aí a gente pode notar como dentro de um texto as palavras se relacionam para manter um sentido, um significado. Vamos prosseguir? Olha aí. Agora a gente vai para outra parte do texto que diz o seguinte: na entrada do teatro já havia uma fila de pessoas que aguardavam a visita guiada. Quando entramos, eu vi que seu saguão ou hall é bem espaçoso. Muito bem, nesse trecho nós temos a palavra destacada seu. Seu é um pronome possessivo e ele está se relacionando a qual palavra nesse trecho? Saguão ou hall, não é? Seu saguão ou hall é bem espaçoso. Eu estou dizendo que o saguão ou o hall é bem espaçoso. Mas eu tenho que levar em consideração que seu também se relaciona a outra informação do texto, ao que veio anteriormente, ao que nós vamos chamar de referente principal, que nesse caso é o quê? É o teatro. Muito bem. Seu se relaciona a teatro, não é? E está acompanhando logo em seguida saguão ou hall, ok? Muito bem. Pois é, gente, estamos aí acompanhando o texto que apresenta pronomes possessivos e é o que a gente vai relembrar mais um pouquinho. Veja aí na tela o que é o pronome possessivo mesmo. O nome já indica, já traz uma pista, né? Posse é uma palavra que indica posse. Veja aí a definição. Indica a qual pessoa do discurso pertence determinado objeto, coisa, etc. Também indica relação de parentesco. Vamos observar aqui 5 frases, ok? Aí nós temos a frase 1. Meu lápis está novo. Aqui eu posso identificar que meu indica a pessoa do discurso representada pelo pronome pessoal eu. Frase 2. Tua mochila está aberta. Qual é a pessoa do discurso? É a que é representada aqui, nesse caso, pelo pronome tu. Terceira frase diz o seguinte: minha mãe se chama Ana. Veja, minha mãe se chama Ana. Qual é o pronome possessivo? É minha. Então, logicamente, se eu estou falando que é algo meu ou se eu estou indicando um grau de parentesco em que eu estou incluído na situação, veja só pode ser eu, ok? Frase 4. Meu pai se chama Pedro. Temos de novo aqui o pronome possessivo meu, indicando que é a primeira pessoa do discurso, eu. E também nós temos, nossa professora se chama Catarina. Veja que aqui nós temos o possessivo nossa, que vai se relacionar a nós. Já é uma pessoa do discurso do plural. Perceberam aí quais são alguns dos pronomes possessivos? A gente vai continuar vendo. Então observe aí na tela, a gente vai ver de um por um para você relembrar. Então veja só, nós temos pronome pessoal bem aqui, iniciando a nossa tabelinha. E em seguida nós temos possessivos do singular e do plural. Então vejam só, quando nós temos o pronome eu, o possessivo singular vai ser meu ou minha. O possessivo plural vai ser meus, minhas. Para tu,
né? Nós temos teu, tua, teus, tuas. Em seguida nós temos ela, ele, então nós teremos os possessivos seu, sua, seus, suas. Depois nós temos nós, com os possessivos nosso, nossa, nossos, nossas. Quase terminando, vós, vosso, vossa, vossos, vossas. E finalizando, elas, eles, nós teremos os pronomes que vão se relacionar, seu, sua, seus, suas. Tá certo? Temos mais exemplos aqui para a gente indicar de quem é a mochila. Vamos indicar de quem é a mochila. E aí, preste atenção no pronome e preste atenção no pronome possessivo e também no pronome pessoal, que vai justamente indicar quem é a pessoa que possui algo, ok? Então veja aí, minha mochila é azul. Se eu tenho o pronome possessivo minha, nós teremos o pronome pessoal eu, ok? Segundo caso, tua mochila é verde. Se é tua, pronome possessivo, o pronome pessoal vai ser tu. E finalmente, sua mochila é rosa. Sua, pronome possessivo, se relacionando a ou a ela ou a ele, ok? Bem fácil, né? Ótimo! Isso aí é muito simples. Lembrando, pronomes possessivos nos ajudam a organizar o texto. É um tipo de elemento coesivo que vai costurar o texto, vai trazer uma organização no texto, uma sequenciação, uma retomada e o que a gente chama de referenciação, ok? Ótimo! Agora a gente vai ver outro tipo de pronome que também contribui para essa organização. É o pronome demonstrativo. Observa aí. A gente traz outro trecho do que a gente acompanhou no vídeo. E temos o seguinte, analisando o texto, elemento coesivo, pronome demonstrativo. Presta atenção no que eu vou ler agora. Veja. Quer dizer, ouça, havia várias crianças na visita guiada, acompanhadas de seus responsáveis. Estes estavam bem atentos às explicações sobre a história do teatro. Mas aquelas, de vez em quando, cochichavam sobre alguma coisa. Temos aí estes destacado em verde, e aquelas palavra destacada em vermelho, correto? E aí, o que é que isso significa? Significa que eu estou usando elemento coesivo, eu estou costurando esse texto, organizando o texto para evitar repetição, para fazer uma retomada de uma informação que já foi falada, que já foi apresentada. Então vejam, estes está se referindo a quem mesmo? Veja só, havia várias crianças na visita guiada, acompanhadas de seus responsáveis. Estes se refere a responsáveis, tá retomando a palavra responsáveis, ok? Enquanto aquelas vai se reportar a algo mais distante, vai retomar, no caso aqui, a palavra crianças. Para eu não repetir a palavra crianças, para eu não repetir a palavra responsáveis, eu vou usar algumas palavrinhas que vão me ajudar a organizar o texto, certo? Então, gente, já vimos o pronome possessivo, agora a gente vai relembrar os pronomes demonstrativos. Acompanhe aí na tela, veja aí, lembrando os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam os seres no tempo e no espaço, ou seja, quando eu uso o pronome demonstrativo, eu indico um tempo ou eu indico um espaço, correto? Exemplo na tela para você, este ano começo a malhar. Olha aí a promessa, este ano começo a malhar. É tempo que está sendo indicado, não é? Este ano, o ano corrente.
Vamos ver outras situações, observe. Continuando, a gente tem outra situação quanto ao uso do demonstrativo. Para quê, gente? Indicar a proximidade de algo em relação à pessoa do discurso. Quer dizer, esta caneta é sua ou aquela é minha mãe. Veja só que na situação 1, a caneta está bem próxima, né, da pessoa que está perguntando. Então ela vai dizer, esta caneta é sua? E ali, em seguida, na segunda frase, a gente tem as crianças, tem uma apontando para outra pessoa, a outra pessoa que está lá distante, né, distante das duas, está indicando um posicionamento também, mas de distância. Aquela pessoa, aquela mulher é minha mãe. Aquela mulher está distante, quer dizer, está distante de quem está falando, ok? Muito bem, prosseguindo, a gente vai relembrar os pronomes demonstrativos. Então veja aí, nós temos uma tabela com os pronomes variáveis, ou seja, eles vão variar, vão mudar. Observe aí que nós temos masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. E aí nós temos este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. E continuando, nós temos os invariáveis também, ok? Os invariáveis não vão mudar a sua maneira de ser falada ou de ser escrita, ok? São invariáveis, então nós temos isto, isso e aquilo. Lembrando que esses últimos, eles se relacionam mais a uma ideia, a uma informação que foi passada, ok? Aí vai fazer uma retomada. Como a gente vai ver no exemplo a seguir. Observa aí a frase que diz o seguinte: resolvi levá-lo comigo. Desperdiçar um açaí, isso não se faz. Olha aqui, nós temos o pronome demonstrativo isso, que não se refere a uma pessoa, mas se refere nesse caso aqui a uma ideia. Isso não se faz. Isso é o quê? Isso é desperdiçar um açaí. Isso não se faz. Quer dizer, esses pronomes vão trazer uma ideia que foi apresentada anteriormente, vão retomar essa ideia. Ok? Joia? Muito bem, agora a gente vai praticar. Vamos exercitar. Muito bem, depois da explicação, espreguiça, vira a cabeça para um lado para o outro, agora a gente vai exercitar. Vamos colocar em prática. Nós temos aí duas questões. Veja aí a primeira. A primeira diz o seguinte: leia o texto e escolha a alternativa correta. Olha aí, o açaí é um fruto muito comum na região amazônica. É considerado um superalimento. Suas propriedades nutricionais são muito benéficas para a saúde. Ótimo! E aí, o pronome possessivo destacado no texto se refere a fruto, região, saúde, letra D, açaí. Ok, então a gente vai ter um tempinho para fazer essa atividade. Daqui a pouco a gente retorna com a resposta.
terminou o tempo, agora a gente vai para a resposta. Mas antes eu quero saber, estão gostando? Participaram? Deixa eu ver isso aí, joinha. Deixa eu ver se vai aparecer algum joinha. 1, 2, 5. Ótimo, muito bem. Vamos à resposta então, observe aí. E para responder a questão 1, a gente volta ao texto, correto? O açaí é um fruto muito comum na região amazônica. É considerado um superalimento. Suas propriedades nutricionais são muito benéficas para a saúde. Ótimo! E aí eu lembro aqui, antes de a gente voltar lá para as alternativas, a palavrinha destacada suas, que é um pronome possessivo, está se relacionando aqui, né, a propriedades nutricionais. Suas propriedades nutricionais. Mas lembrando, né, a gente precisa entender o texto inteiro. Pois é, propriedades nutricionais. Agora, de que são essas propriedades nutricionais? Eis a questão, a gente precisa encontrar esse referente. Por mais que suas esteja aqui relacionado diretamente a propriedades nutricionais, suas propriedades nutricionais, a gente precisa descobrir a que se refere esse suas também, ou seja, encontrar o referente principal. Lá nas alternativas nós temos, será que é fruto? Será que é região? Será que é a palavra saúde? Ou será que é açaí? Bem, logicamente, o contexto inteiro nos indica, né, que o correto é açaí, as propriedades nutricionais do açaí. Muito bem aí para você que acertou. Então, o pronome possessivo destacado se refere a açaí, letra D, ok? Muito bem, aí para quem participou da questão 1, parabéns para quem acertou. Agora vamos para a questão 2, na tela para você, observe aí. Leia o texto e escolha a alternativa correta. O taperebá, cujo nome científico é Spondias mombielli, tem o tamanho idêntico ao de uma pequena ameixa. É ácido, mas seu sabor é adocicado. É apreciado em sucos, sorvetes, bombons e licores. Aí nós temos o seguinte, o vocábulo destacado no texto faz referência à palavra sucos, bombons, taperebá ou ameixa. Tempo para você, daqui a pouco a gente retorna para a resolução. O tempo terminou e com certeza você já fez essa atividade. Vamos à resposta, observe aí. Bem, o vocábulo destacado no texto faz referência à palavra, aí nós temos as alternativas. Lembrando que o texto está bem aqui para você acompanhar, certo? A palavra destacada é o pronome
o pronome possessivo seu, não é? Que está se relacionando ali facilmente com a palavra sabor. Seu sabor é adocicado. Porém, a gente tem que entender que seu também se relaciona com outra informação do texto, com um referente principal, certo? Então, assim, a gente começa a perguntar, quando a gente analisa esse texto e a gente quer buscar esse referente, a gente precisa entender a que ele se refere, com qual referente se relaciona, não é? Porque, afinal, se algo tem sabor, algo tem sabor. Então, esse sabor é de quê? Seu sabor é adocicado. Lógico que nós temos aqui a palavra taperebá, que é o nosso referente principal, não é? Logicamente, pessoal, seu sabor se relaciona a taperebá. Ou seja, bombons, ameixa, sucos, são distrações para você. Você não vai se equivocar, não é? Escolhendo essas opções. Você, logicamente, pelas pistas que o texto claramente apresenta, nós temos essa informação explícita, tá bem aqui, ó. Taperebá é o nosso referente principal. Então, seu sabor, e toda essa expressão, seu sabor é adocicado, se refere, logicamente, a taperebá, ok? Muito bem aí para você que participou da atividade, respondeu a questão 2. Não acabou. A gente agora vai para o desafio Educa Mais. Vamos lá. Muito bem, vamos ao nosso desafio. Tá aí a questão na tela para você. Leia o texto e escolha a alternativa correta. Passeio no centro de Manaus. Isso é um trecho. O guia que nos recebeu explicou muitas curiosidades sobre o Teatro Amazonas. Havia várias crianças na visita guiada, acompanhadas de seus responsáveis. Estes estavam bem atentos às explicações sobre a história do teatro, mas aquelas, de vez em quando, cochichavam sobre alguma coisa. Lembrando aqui que nós temos uma palavra destacada, aquelas, e vamos à questão. O pronome demonstrativo destacado se refere a curiosidades, responsáveis, explicações ou crianças. Daqui a pouco a gente volta, tempo para vocês, façam atividade. Acabou o tempo, a gente vai para a resposta agora do desafio Educa Mais. Observe aí, temos as alternativas, correto? Vão apresentar as palavras curiosidades, responsáveis, explicações, crianças. Lembrando que a nossa palavra da questão, não é aquelas. Aí se pergunta, aquelas se refere a qual informação, a qual referente?
Vamos observar esse trecho aqui, esse trecho final. Mas aquelas de vez em quando cochichavam sobre alguma coisa. Mas aquelas de vez em quando cochichavam sobre alguma coisa. Já sei que elas cometiam alguma ação, não é? São pessoas. Vamos ver aqui, vamos logo descartar alternativas que não são pessoas. Curiosidades não são pessoas. Explicações não são pessoas. Então, ou a resposta vai ser crianças ou vai ser responsáveis. Agora, um segredo. Vamos lá. Aquelas é um pronome demonstrativo que está no feminino e no plural. Então, a gente vai procurar o referente que vai estar no feminino e no plural. Veja só. As crianças, os responsáveis. Os responsáveis é masculino, plural, ok? As crianças é feminino, plural. Então, assim, logicamente, aquelas se refere a crianças, aquelas crianças. O pronome aquelas está retomando a palavra crianças, ok? E aí, a nossa alternativa correta, logicamente, é crianças, ok? Muito bem para você que participou. Vamos agora ao que aprendi hoje. Observe aí. Muito bem, vamos ao que aprendi hoje, não é? A gente vai observar aqui bem rapidinho quais foram os conteúdos que a gente aprendeu, os objetos de conhecimento. Veja aí, nós tivemos coesão, nós tivemos referente, elementos coesivos, pronomes possessivos, elementos coesivos, pronomes demonstrativos. Muito interessante, muito importante para que a gente escreva texto e também analise os textos, ok? Obrigado, até a próxima. Tchau.